Lá vem a Venezuela descendo a ladeira. Já sabe, né? Liga o sininho, curte o canal, se inscreva e compartilhe com os amigos. Faça-me o favor e dê essa força. Ora, e diziam que o Brasil tinha dificuldades para dar certo sob o comando de Bolsonaro, porque tinha gente aí que torcia contra. Como se precisasse torcer contra um governo como esse. O fato é que cada vez mais nós damos um passo adiante naquele que seria o principal risco caso o Brasil optasse por votar num projeto de centro-esquerda, um projeto progressista. Olha, cuidado, o Brasil vai virar uma Venezuela. Vai, né? Vai sim. Os mais novos não se lembram, mas Fernando Collor, em 89, quando foi candidato e ganhou as eleições contra Luiz Inácio Lula da Silva, um Lula bem diferente desses que nós conhecemos hoje e que foi presidente em 2002, mas Fernando Collor dizia, olhe, tomem cuidado, porque se o PT vencer as eleições, se Lula ganhar, vai haver um confisco de todo o dinheiro do Brasil. Ele vai mexer nas poupanças dos brasileiros. Adivinha quem ganhou? Adivinha quem fez? De 89 para 2018, 29 anos se passaram. 29 anos. E de lá para cá, muita coisa mudou nesse país. Muita forma de pensar foi atualizada. Muitas ideias, muitas inovações. O Brasil certamente não é o mesmo. Mas há ainda alguns resquícios daquele Brasil, principalmente na nossa sociedade. Não vote no Haddad, o Brasil vai virar uma Venezuela. Nós temos pelo menos 3 pontos hoje que colocam o Brasil bem perto de uma venezuelização. Nós nunca seremos uma Venezuela, por várias e várias razões. Quem faz esse tipo de comparação é, no mínimo, mau caráter, né? É um desonesto, né, na oratória. Mas nós estamos usando este mote justamente porque essa foi a principal acusação da intenção de um projeto progressista para o Brasil. Nós temos que evitar a Venezuela. A Venezuela tem uma dificuldade muito grande com a liberdade de imprensa. Muitos dizem que lá é uma ditadura. Outros, e é uma posição até de mais coragem, dizem que ali vive-se uma democracia plena. Não é verdade. Muito possivelmente não é verdade nenhuma coisa nem outra, mas se tiver que escolher, eles estão mais próximos do espectro autoritário do que de um processo político natural e democrático. Por lá, as matérias que prejudicam ou que Nicolás Maduro não gosta, ele manda censurar. Adivinha o que o senador Flávio Bolsonaro fez nesse processo de aparelhamento da justiça, como nós temos visto no governo Bolsonaro? A Rede Globo de televisão, que não é nenhuma santa, e que já evitou muitos e muitos assuntos para proteger aqueles que são seus, e já evitou outros assuntos, né, de desafetos da emissora e de seus proprietários, provou um pouco do próprio veneno seletivo. Ou seja, teve bloqueado na justiça o direito de publicar uma reportagem na qual teve acesso aos dados da investigação do processo da rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro. O jornalismo foi tolhido. O senador Bolsonaro, aquele que disse que não queria foro privilegiado, mas já entrou com processo por 9 vezes tentando ter foro privilegiado como senador, aquele que se dizia a favor de toda e qualquer investigação sempre para caçar e perseguir os corruptos brasileiros, conseguiu na justiça o direito de que a Globo não mostre as investigações e as provas que até agora o Ministério Público do Rio de Janeiro tem sobre as suas rachadinhas. O governo venezuelano sofre um aparelhamento militar nunca visto depois das ditaduras latino-americanas.
estima-se que 53% dos cargos de toda a esfera federal naquele país são ocupados por militares. E daí vem essa ideia de que seria uma ditadura. Porque todo e qualquer movimento na tentativa de se fazer um debate, desde um debate até uma deposição de Nicolás Maduro sobre o seu governo e acerca do seu governo, é prontamente combatida através do instrumento das ferramentas militares da força. 53% dos cargos são ocupados por militares de várias patentes. Certamente, este é o maior partido da Venezuela. Aqui no Brasil, nós ainda não temos este percentual, que certamente está muito longe disso. Mas segundo o jornalista imortal da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, que muita gente quando ouve seu nome arrepia, não sem motivo, tem acompanhado as nomeações dos militares e até agora tem contado pouco mais de 3 mil militares que estão ocupando cargos federais. Este é o maior número de militares a que se tem notícia ocupando espaços públicos, ocupando vagas do Serviço Público Federal desde a ditadura militar brasileira de 64 a 85. Olha só, nós temos uma reforma administrativa que está colocando a culpa de todo o inchaço do Estado e o problema do Estado brasileiro nos servidores federais. Essa mesma reforma é que deixa de fora o judiciário e também os militares. E aqui no Brasil do Bolsonaro, os militares ocupam mais de 3 mil cargos, todos por indicação, todos apaniguados, todos comissionados. E por fim, nós temos o abastecimento. Voltando um pouco à história, nos anos 80, quando Sarney assumiu o Brasil, um dos seus diversos planos para tentar controlar a inflação, criou Cruzado Novo, Plano Verão, Plano Bresser e por aí vai a história. Mas ele criou a SUNAB, que era a Superintendência Nacional do Abastecimento. E aí ele pediu às donas de casa, à época, que iam às compras, que fossem fiscais da SUNAB, eram as fiscais do Sarney, justamente para denunciar onde não havia abastecimento e principalmente onde havia o sobrepreço, a sobretaxação. Naquela época tinha aquelas maquininhas e aí ele queria saber se havia durante a noite a remarcação de preço indicando uma taxa inflacionária, por exemplo, nos produtos de primeira necessidade como a cesta básica. Aqui nós temos um governo que desde o início, segundo disse o próprio ministro Paulo Guedes, o tal posto Ipiranga, que está mais para imposto Ipiranga, a máxima dita por ele, de que o dólar no patamar de R$5 estava muito bom. Vocês lembram daquelas manifestações do pessoal que foi às ruas querendo voltar para a Disney, querendo o dólar a R$2,50? Onde está essa gente? Muito bem, por outras razões, entre elas essa do dólar e a questão da safra, hoje, para o produtor, há uma dificuldade muito grande para se comprar insumos, mas principalmente é uma vantagem muito grande em negociar em relação ao dólar, visando o mercado exterior. Se quiser comprar, que compre pelo preço que tem você, brasileirinho que vai ao supermercado. Eu vou fazer meus negócios. Lembra quando também Paulo Guedes disse que ia ganhar dinheiro fortalecendo grandes empresas e perder dinheiro fortalecendo, ajudando as pequenas? As pequenas empresas estão sufocadas, mas quem está pagando quase R$40 no arroz no supermercado é você. O próximo passo, se o governo não agir, se não houver uma intervenção de forma enfática, de alguma maneira, porque existem várias maneiras da economia entrar nesse cenário, pode haver o desabastecimento. Tá bom de Venezuela para você? Em meio a tudo isso, o auxílio emergencial da pandemia, que era de R$600, deve cair no mínimo a metade. E o arroz, base da alimentação do brasileiro,
cresce num preço exponencial. Aí fica difícil para Bolsonaro tentar usar da política populista, nua e crua, sem nada em volta que possa dar algum tipo de substância de mais profundidade na ideia de ajudar os mais pobres, fica muito difícil para ele tentar reerguer sua popularidade. Vamos acompanhar e ver o que acontece nessa novela bolsonarista. E se você encontrar aquele conhecido seu que fez aquele alerta, cuidado, o Brasil pode virar uma Venezuela, pergunta para ele o que ele está achando desse clima Caracas. Até mais, gente. Até amanhã.